Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Louvado seja eu pelo nosso alimento diário. Hoje, quarta-feira, vamos ruminar mais um dia do nosso alimento diário. Quarta-feira, semana 4. A série Igreja, Coluna e Base da Verdade. Graças a Deus pelo alimento diário. E o tema de hoje é servir sob determinação do Espírito. Aleluia, que nós temos um versículo, Atos, capítulo 13, versículo 43. Eu vou ler. Despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. E temos a leitura bíblica, Atos 13, 9 a 14, versículo 46. Então, nós vamos entender hoje, nesse dia, que toda a obra de Deus ela é feita por meio do Espírito, não é por meio do pensar do homem, do agir do homem, mas é o Espírito agindo no homem. O Espírito agindo em nós é que faz a obra de Deus. Amém? Então, a obra que Deus realiza na terra está sob a responsabilidade do Espírito. Então, tudo que Deus faz é por meio do Espírito. Então, a responsabilidade é do Espírito. E nós já vemos isso em Atos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Aqui na igreja de Antioquia havia 5 que estavam à frente ali da igreja. Então, ali tinha profetas e mestres. Ali tinha Barnabé, tinha Simeão, por sobrenome Níger, tinha Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o versículo 2 fala assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então eles estavam juntos, servindo ao Senhor. E ali o Espírito logo falou: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Mas aí eu pergunto, como que o Espírito fala? Por meio de algum homem. Olha aqui, quando esses 5 profetas e mestres da igreja se reuniram, certamente o Espírito usou alguém como porta-voz entre eles, uma vez que o Espírito habita em nós e fala em nosso interior. Assim, quando um deles, usado pelo Espírito, disse isso, houve uma confirmação imediata no coração dos 5. E, por consequência, prontamente houve um eco dentro dos que ouviram. Amém, é isso mesmo. Eu confirmo, é o Espírito falando. Ao final do versículo, vemos que o Espírito Santo tem uma obra e precisa operá-la e terminá-la. Então, o Espírito tem uma obra e precisa de terminar. Por isso, ali o Espírito separou Barnabé e Saulo para a obra. E ali eles foram enviados já para uma cidade que chama, eles passaram ali para descer para Seleusa e dali navegaram para Chipre. Então eles já começaram a caminhada deles. E ali eles iam pelo mar Mediterrâneo. E navegação naquela época, irmãos, não é igual hoje. Então navio, risco de naufrágio, não era fácil. E ali com eles levaram mais uma pessoa com eles. Se a gente observar na caminhada deles, eles levaram um jovem chamado João Marcos, está aí no versículo 5. Então, eles saíram de uma cidade, anunciando a palavra de Deus, eles saíram de Salamina, na sinagoga judaica, e eles tinham alguém para auxiliá-los, para auxiliar, ali juntamente com eles, que era João Marcos, o sobrinho de Barnabé. E ali nós vamos entender agora no versículo 13, capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos não continuou a viagem, ele chegou até Perge e ali ele retornou para Jerusalém. É o interessante, amados irmãos, nessa manhã a gente tocar, é que o Espírito que faz a obra, o Espírito é que dá a direção, tudo é feito por meio do Espírito. E aqui nós vamos ver que eles chegaram até
Antioquia da Pisídia. Olha que fala assim, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. E ali, o versículo, eu quero mostrar para vocês, que aqui o Senhor deu uma virada. Então, deu uma virada aqui agora. Nós vamos ver agora o versículo 16. Olha o que fala no versículo 16, irmãos. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. Então, a gente observa que aqui o Espírito deu uma virada. Não era Barnabé e Saulo, porque agora é Paulo que está à frente já falando, olha aí. Então, o Espírito Santo, que vimos até aqui como responsável por preparar a noiva, por escolher o vaso que ele quer usar, agora inverte a ordem. Antes era Barnabé e Saulo, agora Saulo e Barnabé. Como este estava no topo da lista entre os 5 e Saulo no final da lista, ao serem enviados, a ordem foi Barnabé e Saulo. A partir de Antioquia da Pisídia, o dom da palavra de Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, foi ressaltado pelo Espírito, colocando-o à frente de Barnabé. Olha que interessante, irmãos. Sai numa viagem junto, no meio da viagem o Senhor já mudou, já inverteu. Então a palavra que estava já na mão de Barnabé à frente, de repente já estava na mão de Paulo. Paulo já era o principal, porque o Espírito moveu, o Espírito mudou. Então eu preciso entender isso. O Espírito faz, eu tenho que ter toda a obra, a responsabilidade do Espírito. Então o Espírito é que muda, eu só tenho que colocar e deixar Deus fazer. Então vamos ver mais um versículo, preciso de entender bem claro. Capítulo 13, versículo 43, fala assim: despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram, quem que seguiram? Paulo e Barnabé. Tá vendo aí, irmãos? De novo, vocês enxergaram o nome? Paulo à frente já é Paulo e Barnabé. Então a gente tem que entender, tem que notar que o Espírito mudou a ordem. Mas isso tem que estar muito claro para nós, irmãos, que o Espírito é quem faz, o Espírito é que coordena, o Espírito é que gerencia todas as coisas. Eu tenho que ter essa clareza, tem que ser claro, porque isso é o que precisa acontecer no nosso meio também. Nós vamos de brigar por posição, precisamos ser um Barnabé, né, que não briga por posição, ele sabe o que o Espírito está fazendo. Então é isso que o Senhor espera de todos os irmãos na igreja, a Irmandade, o Senhor espera exatamente isso de nós. Todos nós, irmãos, o Senhor espera isso. Olha o versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Está vendo? Eles estavam ali, você contradizendo quem estava falando? Paulo. Então, Paulo estava falando, nós vemos exatamente de novo, olha a ordem aí, Paulo e Barnabé. A ordem foi estabelecida pelo Espírito, então quem estabeleceu isso foi o Espírito, não foi o homem. E o Espírito é o administrador da obra, irmãos, ele administra a obra, ele que está à frente de tudo, ele é o administrador, ele administra a sua obra da melhor maneira possível. Então, ele faz da melhor maneira. Se a melhor maneira era Paulo e Barnabé, é o que ele vai fazer. Então, por isso, nós não podemos, irmãos, ficar preocupados com isso nas igrejas. Nós devemos ser pessoas simples como Barnabé. Se a ordem mudou, Jesus é o Senhor. Vamos caminhar, vamos apressar a volta do Senhor. Vamos juntos liberar o nosso espírito e deixar Deus fazer em cada um de nós. A obra é feita pelo Espírito, não é isso mesmo? Senhor Jesus. O versículo 46 eu já li aqui agora, né? Olha aí. Então, vou ler agora para vocês. Então, Paulo e Barnabé, tá vendo de novo aí, irmãos? Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. Então, quem estava falando? Paulo, como primeiro homem. O Espírito mudou a ordem. Louvado seja o Senhor. Agora, eu só preciso entender aqui,
penúltimo parágrafo fala assim: Barnabé, por sua vez, não tinha o mínimo problema com essa inversão da ordem. Tá vendo, irmãos? Olha esse coração simples, era o coração de Barnabé. Pelo contrário, respeitou a determinação do Espírito. Então eu e você vamos respeitar o que o Espírito está fazendo, a determinação do Espírito, pois em seu coração não havia ambição por posição. Olha, irmãos, todo dia, irmãos, a gente tem que entender isso, tratar com o nosso coração. Não pode haver ambição em nenhum de nós. Você é um líder hoje, está à frente de algo, mas amanhã o senhor pode virar. E se o senhor virar, você precisa entender que o Senhor virou. Não é algo que você não pode ficar agarrado por posição, almejar posição. Não, irmãos, deixar o que o Espírito fizer. O Espírito fez, louvado seja o Senhor. O Espírito está fazendo nas igrejas. Não vemos Barnabé fazer nenhuma contestação, murmuração ou reclamação. Ele apenas servia debaixo da ordem e determinação do Espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, nessa manhã eu quero chamar a atenção suas, de cada um de vocês, aqueles que servem o serviço na igreja. Olha essa frase: ele apenas servia debaixo da ordem e determinação do Espírito. Isso é para mim, é para você. Todas as igrejas encorajam vocês a servir. Irmãos, não preocupar se eu estou à frente, se eu não estou à frente. Eu preciso servir com a determinação que o Espírito determinar a ordem. Acabou, irmãos, é isso que eu preciso fazer na igreja. Então, as igrejas, o que é para me fazer, eu preciso estar claro. Eu preciso ser realmente essa determinação, como o Barnabé teve. Barnabé era claro, o Espírito está fazendo, eu estou junto, estou nessa. Entenderam, irmãos? Então, isso deve ser para mim e para vocês. Todos vocês que servem, para mim que sirvo, todos na igreja, seja na minha cidade, seja onde o Senhor nos enviar. Irmãos, vamos ficar debaixo da ordem do Espírito. É muito melhor para nós, porque não adianta a gente servir em nós mesmos, servir de mim para mim mesmo, não adianta. Então vamos servir o Senhor, com a determinação do Espírito. Todos vocês vão ser assim, todas as irmãs, os irmãos, o que o Espírito determinar, irmãos, é assim que vamos servir. Então, não preocupar com a ordem, se eu sou o primeiro, se eu sou o segundo ou o terceiro, não interessa. Interessa que eu quero servir e eu quero reinar. Amém? Jesus é o Senhor. Então, no último parágrafo, eu vou ler para vocês, fala assim: em nossos dias tem sido a mesma coisa. Deus é quem determina, por meio de seu Espírito, todos os arranjos em sua obra. Tá vendo? Deus determina por meio do Espírito, como era na época de Paulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, depois Paulo e Barnabé. Vamos apenas, irmãos, obedecer. Irmãos, isso é para mim, isso é para você. Vamos apenas obedecer a essa ordem e tudo correrá bem. Tá vendo? Então, nas igrejas, irmãos, o que eu preciso fazer? Obedecer à ordem de Deus. E tudo corre bem. Ó Senhor Jesus, se entretanto surgir qualquer problema de posição em nosso coração, seremos, irmãos, deixados de lado. Aí não entende, né? Às vezes o Senhor mexe e vira, não fica para trás. É porque muitas vezes, irmãos, há problema no coração. Por isso, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, é muito claro. Paulo ali deu aquela demonstração, mas ele deixou bem claro nos primeiros itens o que é que eu preciso de ter: um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Então, meu coração precisa ser puro diante do Senhor. Aí o Senhor pode fazer de acordo com a determinação e o desejo dele na minha pessoa. Não interessa a ordem, o Senhor pode fazer. É isso que o Senhor espera de todos nós, irmãos, todos os servos de Deus. Por isso, sejamos simples, dizendo sim e amém a toda determinação do Espírito. Nós vamos dizer sim e amém para que o Espírito determina.
Então, uma vez que o Espírito determinou, a minha palavra vai ser sim, amém. Senhor Jesus, independente da posição, irmãos, não quero saber se sou o primeiro, se eu sou o último. Saulo de Tarso, Saulo ali era o último, primeiro é Barnabé. Mas na primeira arrancada deles já se tornou Paulo e Barnabé. Então, quer dizer, ele saiu do último para o primeiro, o que está à frente. Então é isso que nós temos que ter clareza. O Espírito determina o que vai fazer. Agora, nós temos que pegar o exemplo de Barnabé. O exemplo de Barnabé é maravilhoso, irmãos, porque ele não almejava a posição. Ele queria servir o Senhor. Esse precisa ser o seu espírito, precisa ser o meu viver no espírito, né, para que Deus possa determinar as coisas e nós realmente ter clareza, viver tocando e ter a realidade desse espírito em cada um de nós. Né, sem ambição, mas sempre com o espírito de obediência e de simplicidade. É isso que o Senhor espera para todos nós na igreja, irmãos. Todos nós, sem exceção, é o que o Espírito, é que o Senhor espera, né, que nós realmente vivamos, andamos no Espírito, deixamos o Espírito fazer as coisas. Jesus é o Senhor, que o Senhor nos dá nesse dia de quarta-feira um bom dia, bom desfrute, né, dessa palavra, né, que o Senhor possa continuar cuidando de nós. Jesus é o Senhor.